vou para o Yuri. Yuri, essa análise hoje, na primeira turma, Yuri, aí eu acredito que todos aqui acompanharam o julgamento da Lava Jato, na época, me fez lembrar, Yuri, questionamentos de advogados lá atrás, apontando falhas em delações premiadas. Hoje, alguns advogados de defesa, embora o momento não fosse para isso, mas questionando delações, me veio à lembrança justamente momentos em que vários advogados lá atrás questionaram delações premiadas e que todo o processo foi arquivado em função das delações. Pareceu para você uma semelhança nesse caso lá atrás, envolvendo essa questão da delação? Boa noite, querido. Obrigado pela presença aqui no Arena. Olá, Leandro. Muito boa noite para você, para os meus colegas todos e principalmente para quem nos acompanha aqui no CNN Arena. Em parte, sim, Leandro, tem esse questionamento e algumas defesas procuraram desqualificar, atacar a delação de Mauro Cid e usar o mesmo argumento que era usado na Lava Jato, de que toda a sustentação, o raciocínio e a argumentação da acusação estaria baseado apenas na delação. Paulo Gonet, procurador-geral da República, desde a sua denúncia, o oferecimento da peça lá em fevereiro, procura rechaçar esta visão, alegando que a colaboração, sim, ajuda, claro, esse é o papel de uma colaboração, ajudar a justiça na composição ali do que aconteceu num fato que tem potencial de ter sido um crime, uma ilegalidade, mas ele se baseia também em outros elementos, como as mensagens apreendidas em diversos equipamentos eletrônicos, num factual de como as coisas aconteceram, em declarações públicas desses denunciados, a começar pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí foi curioso que ao longo da sustentação das 8 defesas, por cerca de 15 minutos cada uma, algumas usaram muito menos tempo, como a defesa de Mauro Cid, o advogado César Bittencourt falou por menos de 5 minutos aproximadamente, o que surpreendeu a todos que estavam lá e que acompanharam pela televisão, mas fato é que algumas defesas também usaram a delação de Mauro Cid para proteger os seus clientes, ou seja, Mauro Cid na delação disse tal circunstância ou tal coisa que afasta o meu cliente, o meu defendido, de qualquer tipo de ligação com o que aconteceu. E aí há um ponto em comum com todas as defesas. Nenhuma delas nega que o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi algo grave. Nenhuma delas adotou uma retórica desrespeitosa em relação ao Supremo Tribunal Federal, porque defesas profissionais no âmbito jurídico são diferentes das defesas políticas. Nas redes sociais pode-se falar, como o Flávio Dino disse, o ministro do STF, pode-se atacar e achar que está sendo corajoso ao atacar uma instituição como o Supremo Tribunal Federal ou o Judiciário, da mesma forma que o Legislativo e o Executivo, poderia se estender isso a todas as instituições da República. Mas nas defesas profissionais que foram feitas ali no plenário, não se viu nenhum tipo de descortesia em relação aos ministros ou à própria Corte. Ao contrário, houve muito respeito, muita deferência. O advogado de Walter Braga Neto, José Luiz de Oliveira Lima, falou da honra que é estar na tribuna de defesa perante ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o que a gente está vendo é como a justiça deve funcionar nesse aspecto institucional. Pode-se criticar como ela está sendo adotada, é fato que sim, muita gente vai questionar por que outros casos de repercussão nacional, como o Mensalão e como você citou, Leandro, a Lava Jato, foram julgados, analisados de forma diferente pelo Supremo Tribunal Federal, e essa é uma prestação de conta, entre aspas, que o Supremo tem perante a sociedade. Mas fato é que as defesas sabem que não adianta só jogar com a retórica, é preciso respeitar os fatos, respeitar a gravidade do que aconteceu no 8 de janeiro e tentar, da forma mais técnica e legítima possível, ou livrarem os seus denunciados, seus clientes, da denúncia de não serem transformados em réus e, caso venham a se tornar réus, que sejam absolvidos quando este mérito for julgado, o que provavelmente deve acontecer no segundo semestre deste ano, Leandro.